Bom dia, meus queridos alunos de Física do terceiro ano da Escola Estadual Paulo Dantas. Aqui é o professor Odilon Pimentel. Hoje, dia 13 de julho, nossa 18ª semana. Qual é o assunto de hoje, professor? Bem, vamos estudar sobre a lei de Coulomb. A gente já estava estudando sobre questões de cargas elétricas, né? E hoje nós vamos estudar essa lei. Esta lei, formulada por Charles Augustin Coulomb, refere-se às forças de interação, ou seja, as forças de atração e repulsão entre duas cargas elétricas pontiformes. Calma, professor. O que é pontiforme? Significa que toda vez que aparecer essa palavra, significa que nós vamos, para efeito de cálculos matemáticos, vai ser desprezado, certo? Vai ser desconsiderado o tamanho, né, a dimensão dessa carga, dessa partícula e a massa. Então a gente vai considerar, desprezar completamente que tamanho vai ter isso e que peso vai ter essas partículas, porque o peso, certo, o tamanho pode ter influência sobre os resultados. Então, para efeitos de cálculos matemáticos, quando a gente estiver trabalhando nas questões que sempre aparecer essa palavrinha pontiformes, quer dizer, eu não vou considerar nem a massa, nem a dimensão, o tamanho dessas partículas. É isso que quer dizer pontiforme. Quando eu falo forças de interação, é porque vocês já perceberam, na aula passada a gente estava falando sobre a questão da atração e da repulsão das cargas. Então, quando as cargas são atraídas, não tem uma força que está atraindo elas, né? Já perceberam quando você pega dois ímãs, que tem uma força puxando um ao outro, né? Então a gente vai estudar como calcular essa força, essa interação de forças, né? O que a lei de Coulomb anuncia é que a intensidade da força elétrica de interação entre as cargas elétricas pontiformes é diretamente proporcional ao produto dos módulos de cada carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Imagine que você deve estar assim agora, né? Aperreado. Professor, pelo amor de Deus, o que foi isso que o senhor falou aí? Que estou agoniando, chegou a me dar uma coceira no juiz agora. O que foi isso, pelo amor de Deus? Então vamos lá, calma, muita calma nessa hora. Vamos entender o que é que significa isso aqui. Que a lei de Coulomb anuncia é que a intensidade da força elétrica de interação entre duas cargas, a gente não vê que duas cargas interagem se atraindo ou se repelindo, não é isso? A gente já viu que é pontiforme, certo? É diretamente proporcional, vamos por partes, é diretamente proporcional ao produto dos módulos de cada carga. O que isso quer dizer? Primeira parte. Significa que quanto maior for a carga elétrica dessas partículas, maior vai ser a força de atração ou de repulsão. É isso que quer dizer. Quer dizer que quando eu falo diretamente proporcional, significa que ao aumentar um valor, o outro aumenta. Como assim, professor? Ao aumentar o valor da carga elétrica, eu aumento a força com que essas duas partículas estão se atraindo ou se repelindo. É isso que quer dizer. Diretamente proporcional, quer dizer, aumentou uma coisa, a outra aumenta. Se eu aumentar o valor da carga, 2 coulombs, aumentei para 3. Aumenta a força das duas cargas se atraindo, né, se elas tiverem sinais opostos, positivo e negativo. Aumentei para 4 coulombs, então aumentou mais ainda a força de atração, ou seja, ao aumentar uma coisa, a outra aumenta. E está dizendo que é inversamente proporcional, essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. O que isso quer dizer? Que se eu aumento a distância entre essas duas cargas, vejam só, estou aumentando a distância entre elas, vai diminuir a força de atração ou de repulsão. Porque se eu estou colocando uma carga distante da outra, diminui a interação entre elas, não é verdade? Já fizeram isso com dois ímãs. Se você colocar um ímã com 2 metros de distância um do outro, você não vai ver interação nenhuma, né? Pelo menos não que você consiga detectar. Mas quanto mais perto você colocar um ímã, estou tomando o ímã, o eletromagnetismo como exemplo. Aqui a gente está estudando a parte só elétrica, né? Mas vamos supor, dando como exemplo o ímã, se você colocar muito perto, centímetros de distância, você vai perceber a força cada vez maior se eu aproximo, né? Ou seja, a força aumenta se
Se eu diminuo a distância, por isso inversamente, quer dizer, aumenta uma coisa, a outra diminui. Se eu diminuo, a outra aumenta. Então, se eu aumentar a distância, eu estou diminuindo a interação das forças, né? Está diminuindo a força. Se eu diminuo a distância, eu estou aumentando a força de interação. Estão entendendo isso? Agora entenderam todo o texto, né? Enuncia que a intensidade da força elétrica de interação entre as cargas pontiformes é diretamente proporcional ao produto, ou seja, a multiplicação da carga das duas partículas. Aumentou uma, o valor aumenta da força. E inversamente proporcional ao quadrado da distância, porque quando eu aumento a distância, sempre é ao quadrado. Cada vez que eu aumentar a distância, né, então a força vai estar diminuindo o quadrado. O quadrado da distância vai ser o contrário da força, certo? A diminuição da força, né? Então é isso. Essa formulazinha a gente vai ver aqui, olha só. Eu tenho duas partículas aqui, observem, a partícula, sempre vou usar a letra Q para representar a partícula. As duas são negativas, então vai acontecer uma força aqui de repulsão, né? Uma se afastando da outra, D de distância. Aqui é uma repulsão. Aqui, como as partículas têm a mesma carga, aliás, cargas elétricas contrárias, aqui Q é negativo e essa partícula Q é positiva, então vai ter uma força de atração. Lembrando, a carga elétrica de uma partícula vai ser representada pela letra Q, certo? Deixa eu voltar aqui que eu cliquei no lugar errado. Certo? E aqui, como as duas estão positivas, então vai acontecer uma repulsão. O que a gente vai aprender a calcular é a quantidade de força dependendo da quantidade de carga e da distância entre essas duas partículas. Quanto mais carga tiver as partículas, mais carga, mais força, diretamente proporcional. Quanto maior for a distância entre as duas partículas, menor é a força, inversamente proporcional. Mas se eu diminuir a distância, eu aumento a força. Mais uma vez, isso quer dizer inversamente proporcional, né? Então a gente vai usar essa formulazinha. Olha só, força, a força vai ser dada em newtons de força, né? Então a força vai ser calculada por uma constante eletrostática, chamada de constante eletrostática. Vala-me Nossa Senhora, professor. Vai complicar. Vejam só, todas as vezes que a gente for fazer essa continha, K vai ter sempre o mesmo valor, que é 9 vezes 10 elevado a 9. K, todas as vezes vai ter esse mesmo valor, porque é uma constante. Por isso é a palavra constante eletrostática. Por quê? Porque sempre tem o mesmo valor. Que foi a unidade de medida que encontraram, né, dessas partículas quando elas se encontram no vácuo, ou seja, na ausência da matéria. Essa é a constante calculada, 9 vezes 10 elevado a 9. Aí isso aqui é variável, porque vai depender da questão que a gente vai trabalhar, que vai ser o valor da carga da primeira partícula. Q1 quer dizer carga 1, partícula 1. Q2 quer dizer a carga da partícula 2. Tudo isso dividido pela distância entre eles ao quadrado, né? Então, e essa distância tem que ser em metros, certo? Força vai ser dada em newtons, a constante sempre vai ser constante, 9 vezes 10 elevado a 9. Q1 aqui vai ser em coulombs, Q2 em coulombs, e a distância vai ser em metros. Onde a equação pode ser expressa por uma igualdade se considerarmos a constante K, né? Constante K sempre vai ter o mesmo valor. Isso que eu estava falando lá no slide que eu passei agora, que é sempre o mesmo valor, 9 vezes 10 elevado a 9. Esse valor aqui, Newton vezes o metro quadrado dividido pelo Coulomb ao quadrado, foi o valor que encontraram. Não se incomodem muito com esse estudo aqui não. É o valor encontrado da referência dessa constante de partículas eletricamente carregadas no vácuo, certo? Na ausência de matéria. Então, para se determinar se estas forças são de atração ou de repulsão, utiliza-se o produto de suas cargas, ou seja, a multiplicação. Se a carga 1 vezes a carga 2 for maior que zero, então vai existir ali uma força de repulsão. Se a carga 1 vezes a carga 2 for menor que zero, então haverá uma força de atração, porque aí você vai ter cargas com sinais contrários. Vejam só, esse gráficozinho está mostrando aquilo que eu falei para vocês. Se eu aumento a distância, diminui a força. Por exemplo, aqui uma determinada distância, você vê aqui, ó, eu tenho uma determinada força. Se eu dobro a distância, por exemplo, 2 metros, vamos supor que esse 2D fosse 2 metros. Então a distância vai ser a força dividido pelo quadrado, olha só, 2D, a força vai ser dividida por 4. Oxe, mas aqui é 2, aqui é 4, porque é o quadrado da distância. Então 2 ao quadrado não é 4. Então a força, se eu aumento a distância, vai ser dividida por 4. E aqui, se eu aumento a distância, por exemplo, a 3 metros, então a força vai ser
divisão disso aqui ao quadrado. Então, 3 ao quadrado dá 9. Então, a força dividido vai diminuir 9 vezes. Percebam, se eu triplico a distância, a força cai 9 vezes. Sempre a força vai cair o quadrado da distância. Se aqui fosse 4, 4D, então o quadrado de 4, 4 vezes 4 vai ser 16. Então a força cairia 16 vezes em relação, por exemplo, a essa força inicial, né? Essa força inicial, aliás, aqui, certo? Mas vamos com calma, na próxima aula vai ter uma revisãozinha melhor sobre isso. Inclusive, resolvi não trabalhar ainda a matemática dessa fórmula, vamos devagarzinho nesse assunto, certo? Eu não quero assustar vocês, espero que não tenha assustado. Então, primeira aula, apresento a teoria da coisa. Segunda aula, vou revisar essa teoria e apresentar alguma questão aí que possa envolver o cálculo a respeito disso. Né? Então não se preocupe, a gente não quer pegar muito pesado, vamos devagar, devagarzinho, a gente vai chegando lá, ok? Espero que tenham gostado da aula, se gostaram, curtam, né? Se quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva aí no canal lá do YouTube, né? Só é clicar lá no botãozinho inscrever-se, né? Se inscreva lá, tá ok? Um abraço para cada um de vocês e até a semana que vem, tchau.